Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a meditação. Encontramos hoje no livro do profeta Isaías, no capítulo 64 e o versículo 4. Assim está escrito: Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Estas são palavras de Jeremias, demonstrando a grandeza e o poder deste Deus que é único, que é soberano, que é maravilhoso, que é eterno, que está acima de tudo e de todos. E, portanto, diz-nos a Escritura, desde a antiguidade não se encontrou alguém superior ou semelhante a este Deus. Exatamente porque não há outro Deus fora deste Deus. O próprio Isaías, num dos seus capítulos, ele disse, palavras do Senhor, dizendo, não há Deus fora de mim. No capítulo 45 e o versículo 5, ele diz, eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Versículo 6, eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 7, eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Então, nós encontramos aqui, e no versículo, capítulo 44, versículo 24, está escrito, eu sou o Senhor, que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Então, observamos em vários pontos o Senhor Deus anunciando que ele é o único Senhor, o único Deus, e que ele é o Deus Salvador, o Deus poderoso, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos. E quando Isaías diz que desde a antiguidade não se ouviu falar de um Deus semelhante a este, ou maior do que este, nem com os ouvidos se percebeu, nem os olhos conseguiram enxergar um Deus que vá além do nosso Deus. Então, nós observamos a soberania de Deus. Então, observamos que Deus é este, grande, poderoso, eterno, fiel, verdadeiro, majestoso, amoroso, este Deus que é gracioso, que manifesta a sua graça e que nele está todo o poder. Ele é onipotente, onisciente, onipresente, imutável, presciente, transcendente, imanente. Este é o Deus ao qual nós servimos. E quando Isaías traz-nos estas palavras, elas devem encher-nos de alegria, de prazer, de satisfação, de saber que este Deus a quem nós servimos não é um Deus fabricado pela mente e pelas mãos humanas, mas é um Deus autoexistente. Ninguém o criou. Ele existe por si mesmo. E a Escritura diz que de eternidade a eternidade tu és Deus. Então, antes que as coisas existissem, ele é Deus. Depois que as coisas deixarem de existir, ele continuará sendo Deus. Ele não muda, ele é o mesmo, ele é permanente, ele é eterno, conforme já falamos. E diz-nos que este é um Deus que se propõe, que trabalha por aquele que nele espera. Então, quando observamos este testemunho vibrante de Isaías a respeito do Senhor, nós vamos entender e observar, de acordo com a palavra de Deus,
que este Deus, ele tem se colocado, ele tem sido aquele que, nos momentos difíceis e perigosos da nossa vida, ele tem se mostrado presente, ele tem estendido a sua mão, ele tem inclinado os seus ouvidos para ouvir o clamor que cada um de nós fazemos diante do Senhor. E ele vem em nosso socorro, seja nos momentos de perigos, de dificuldades, de enfermidades, seja o que for, mesmo quando tivermos que passar pelas águas, este Deus se faz presente. Ele diz: estarei contigo. E quando precisarmos passar pelos rios, o Senhor prometeu, eles não vão te submerger e não vamos nos estar submersos. E quando passarmos pelo fogo, não seremos queimados por ele. Este é o poder maravilhoso deste Deus que Isaías apresenta como sendo aquele desde a antiguidade. Na linguagem de Salomão, de Moisés, no Salmo 90, está escrito a seguinte palavra, dizendo assim: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. E o verso 2: antes que o mundo nascessem, o que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então não há uma limitação no tempo e no espaço para tentar limitar e quantificar a grandeza e o poderio deste Deus. Se ele é de geração em geração, de eternidade a eternidade, e se nós somos temporários, vivemos no tempo cronológico, um pequeno espaço de tempo que Deus nos permite vir à existência e viver nesta terra, e logo passa como a sombra, um conto ligeiro, uma flor que desabrocha e logo vem o sol e ela então cai e morre. Assim é também a nossa vida. Ela é como um vento, como um vapor, como um conto ligeiro, como uma sombra. Porém, Deus é eterno. Para todo sempre, ele é eterno. Então, nós observamos aqui a afirmação de Isaías é que não existe, nunca existirá um Deus além deste Deus que ele apresentou. Nem com os olhos se ouviu um Deus além de ti. Ele, portanto, é único, conforme eu já relatei aqui algumas vezes. Então não há Deus além do nosso Deus. Quando Paulo chegou no Areópago, ele viu vários altares, cada um designado a um Deus específico, criado pela mente e pela mão humana. Mas observou lá um que não tinha nome, e ao Deus desconhecido, ele aproveitou aquela oportunidade que a porta se lhe abriu, e ele disse: este Deus que vocês adoram não sabendo, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. E Paulo então começou a dizer que este Deus único, ele é Senhor dos céus e da terra. Ele é o Criador de todas as coisas. Conforme observamos em Atos, no capítulo 17, ele diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós.
porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, a prata ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas o nosso Deus é o soberano sobre toda a terra. Então, com razão, Isaías pôde dizer: não se percebe com os ouvidos, nem se vê com os olhos um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. Então Deus, já falei aqui, ele é único, o nosso único Deus. Quando olhamos ao Salmo 115, nós vamos observar ali uma diferenciação que diz-nos assim, no Salmo 115, dizendo assim: porque diriam as nações, onde está o seu Deus? Então o salmista responde: o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Então este é o nosso Deus. E portanto, e os ídolos, aqueles deuses fabricados pela mão e pela mente humana, eles são de prata, de ouro, de obra da mão dos homens. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. E o salmista disse: torne-se semelhantes a eles os que o fazem e todos os que o adorem. Porém, o nosso Senhor, o nosso Deus, está nos céus. Então, este Deus, como já disse, em primeiro lugar, ele é único. Ele é também um Deus que não se cansa, conforme o próprio Isaías deixou registrado aqui no capítulo 40 e os versículos 28 a seguir, dizendo: não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, não há esquadrinhação do seu entendimento. Então Deus não é como o homem, que se cansa, que se fadiga. Deus não se cansa. Ele é incansável. Ele fez toda a obra da criação. Quando Jesus veio, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então este Deus é um Deus incansável. Ele não se cansa, ele não se fadiga. A grandeza do Deus único, fiel e verdadeiro é esta. Mas ele é também um Deus que se revela, como através do Senhor Jesus, ele revelou-se para aquela mulher samaritana, onde encontramos no Evangelho escrito por João, no capítulo 4, os versículos 23 e 24, onde está escrito assim: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Então este é o Deus que se revela, que se dá a conhecer, que se mostra diante das pessoas. Então já observamos que não há um Deus além deste. Este Deus não se cansa, é também o Deus que se revela. E nós observamos também que este Deus, do qual Isaías anunciou, é o Deus que não faz acepção de pessoas, conforme as palavras de Pedro na casa de Cornélio, em Atos, no capítulo 10, o versículo de número 34. Está escrito assim, 10 e 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas,
mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e obra o que é justo. Então Deus não faz acepção de pessoas. Ele não discrimina as pessoas, mas ele as recebe, ele as abraça, porque elas são obra das suas mãos. E, portanto, ele não faz acepção de pessoas. Mas uma quinta coisa, nós observamos que este Deus do qual Isaías anunciou, ele é também o Deus imutável, conforme Tiago deixou registrado na sua epístola, no capítulo 1, dos versículos 16 a 18 de Tiago, está escrito o seguinte: 1, 16 a 18. Não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, este Deus é imutável. Ele, dizendo a Israel, ele disse: porque eu não mudo, vós não sois consumidos. Então, é um Deus que permanece o mesmo para sempre, o mesmo Deus. Então, este Deus maravilhoso. E por fim, nós observamos em Apocalipse, no capítulo 4, e o versículo 11, onde está escrito assim, Apocalipse 4 e 11. Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Então, este Deus do qual Isaías profetizou é um Deus digno de honra, de glória, de louvor, de majestade e de adoração. É o Deus vivo e verdadeiro. É o Deus poderoso. É o Deus presciente. É o Deus presente. Portanto, nós lemos: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Então, este Deus do qual Isaías profetizou tão claramente, dando àquele povo a convicção segura e fiel do poderio deste Deus, da sua soberania, da sua grandeza. Ele diz então que desde a antiguidade não se encontrou e jamais se encontrará um Deus à semelhança deste. Portanto, em primeiro lugar, Isaías disse: desde a antiguidade não se ouviu falar de um Deus além de ti, por ser o único Deus. Segundo, Isaías disse que este Deus é um Deus incansável. Ele não se cansa, ele não se fadiga. Terceiro, em João, Jesus disse à mulher samaritana que este Deus é um Deus que se revela, que se dá a conhecer. O próprio Jesus disse: e a vida eterna é que te conheçam a ti, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Em terceiro lugar, em quarto lugar, digo, este Deus profetizado por Isaías é um Deus que não faz acepção de pessoas. Ele as recebe a todas. E o desejo de Deus é que todas venham ao conhecimento da verdade e por ela recebam de Deus a salvação que lhe foi providenciada. Em quinto lugar, observamos que este Deus ele é imutável.
ele não muda, ele não sofre nenhuma variação. Ele permanece o mesmo para todo sempre. E em sexto, que este Deus é digno de receber honra, glória, louvor, poder, adoração e ações de graças. Então, desde a antiguidade, não se viu, não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe por aquele que nele espera. Deus continua trabalhando a nosso favor para nos ajudar, para nos colocar no centro da sua vontade, para abrir a nossa compreensão, para nos capacitar pelo seu poder, pela unção do seu Espírito, para que nós tenhamos condições de nos apresentarmos diante dele para servi-lo e adorá-lo na beleza da sua santidade, em espírito e em verdade, reconhecendo este Deus poderoso, este Deus maravilhoso, que nós com alegria podemos dizer, ele é o nosso Deus. Ele próprio disse, eu serei o vosso Deus. Então, se o próprio Deus se dispôs a ser o nosso Deus, nós como servos o adoramos, o bendizemos, o glorificamos e o servimos por todos os dias da nossa vida, manifestando e testemunhando a grandeza e o poder deste Deus maravilhoso, majestoso, santo e bondoso, que por graça, amor e misericórdia abriu para cada um de nós a oportunidade para recebermos, através de Jesus, a salvação que estamos desfrutando e nos fez uma promessa da vida eterna, que logo, logo estaremos diante dele para desfrutar esta eternidade que foi prometida a cada um de nós. Esta vida realizada na presença de Deus. Portanto, sigamos firmes, seguros, convictos da nossa fé, lealdade e temor diante deste Deus que é imutável, que é poderoso, que é único e é o Deus a quem servimos e adoramos. É o Deus que fala, é o Deus que se movimenta, é o Deus que se apresenta, é o Deus que se revela, é o Deus que estende o seu braço, é o Deus que fala, é o Deus que vê, é o Deus que ouve, é o Deus que age em favor daquele que nele espera. Que possamos glorificá-lo e bendizê-lo por todos os dias da nossa vida e que o nosso Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.